Boa tarde a todos. Nessa aula de agora, então, nós vamos trabalhar a questão da química do solo. Então, o solo é um organismo vivo que fica na troposfera e é utilizado para cultivar diferentes culturas e as árvores, né, toda a vegetação, toda a flora terrestre. Qual é o conceito de solo, então? Ele é um sistema trifásico, composto, então, por ar, água e o solo, né, propriamente dito, composto por 45% de matéria mineral, são os diferentes e variados minerais, e 5% de matéria orgânica. 30% é água e 20% é o ar, né, que está incorporado aí no solo. Quais são as fases do solo, então? A fase líquida, composta pela água, então, presente no solo, formando uma solução de solo. A água, então, tem grande quantidade de substâncias dissolvidas, né? Elementos químicos, tem compostos orgânicos, os gases e assim por diante. Fase gasosa tem os mesmos, então, componentes do ar, da atmosfera, porém em diferentes proporções. No solo, então, encontramos de 10 a 100 vezes CO2 e temos uma redução de oxigênio. A fase sólida orgânica, ela é originada pela adição de resíduos de vegetais e animais, composta, então, por resíduos orgânicos superficiais, biomassa e substâncias que formam o humus. Então, essa é a fase sólida orgânica. Na fase sólida mineral, aí nós temos o quartzo, o feldspato, o piroxênio, o anfibólio, que formam, então, a parte das pedras, né? E alguns minerais secundários, como a vermiculita, a caulinita e os óxidos. E aí, então, essa fase sólida mineral, ela é classificada em 3 partes, né? Como argila, silte ou areia. E o que define essa classificação é o tamanho das partículas. Então, a argila é composta por sedimentos, né, que tem um tamanho menor do que 0,02 milímetros. O silt é de 0,02 a 0,05, a areia de 0,05 a 2 milímetros. Então, aqui é uma figura muito conhecida de quem estuda, né, o solo, onde mostra, então, a rocha pura, né, que é o que o globo terrestre, há milhares de anos atrás, o solo era dessa forma. E aí nós temos a evolução para solos jovens, onde nós temos nessa parte inferior as rochas, né, mas aqui em cima nós já temos o que? A parte, né, do humus, e aqui já a vegetação. A parte orgânica, né, do solo. E aqui um solo totalmente maduro já, que tem uma camada rica aqui, então, em matéria orgânica. E a parte da rocha, né, das rochas ficam mais na parte inferior. A matéria orgânica do solo, então, é composta, né, por carbono orgânico, que vem da onde, né? Vem dos organismos vivos e decompostos, de resíduos de plantas e animais que estão em decomposição, produtos também dessa decomposição e substâncias orgânicas que são microbiológica e quimicamente alteradas.
Então, ele apresenta essa conformação, que nós estamos acostumados a verificar, a visualizar, e é altamente rico nessas substâncias que vão ser fornecedoras aí de carbono para, para os micro-organismos que vão, então, tornar esse solo cada vez mais rico. Os principais, então, constituintes da matéria orgânica do solo são os resíduos orgânicos, né, que compõem aí a liteira ou serrapilheira, que é o material orgânico, então, da superfície do solo, formado por resíduos de plantas e animais, não decompostos ou parcialmente decompostos. Então, não faz parte da matéria orgânica do solo na análise da fertilidade. Fração leve, que é o material orgânico em vários estágios de decomposição, localizado no interior desse solo e mantém semelhança, então, com a serrapilheira. E a biomassa, né, que são, então, compostos, né, a biomassa é composta por organismos vivos, né, que estão no solo, que, então, habitam as raízes, a micro, meso e macrofauna, né. E ela, então, a biomassa é altamente importante, né, para a ciclagem de nutrientes. São os micro-organismos aí que auxiliam aí na fixação do nitrogênio, né, dos outros componentes aí que são importantes para o desenvolvimento das plantas. Então, nós temos também biomoléculas, né, que estão presentes aí, que vêm da onde? Vem do material orgânico, do interior do solo, que pertence a classes bioquímicas conhecidas, como carboidratos, lipídios, proteínas, são sintetizadas por micro-organismos ou pelas raízes, e elas ficam por pouco tempo no solo, né? Então, aqui nós temos as moléculas dos carboidratos, como a glicose, a frutose, o próprio açúcar, né? Que é a sacarose, o ácido fórmico, o ácido acético, a guanina e citosina, que formam, são as bases nitrogenadas, né, que formam o DNA e depois, consequentemente, formam os aminoácidos. Então, a gente encontra tudo isso nesse solo. E isso ajuda, né, a enriquecê-lo. Matéria orgânica, então, do solo, as substâncias úmicas, então, são compostos orgânicos com alto peso molecular, coloração escura, alta complexidade química estrutural e sem fórmula molecular definida, tá? Então, a formação dessas substâncias está relacionada à habilidade dos compostos fenólicos polimerizarem-se por reações enzimáticas ou químicas, né? E eles são de difícil degradação, porque eles têm, então, como vocês podem ver nessa transparência aqui, uma estrutura orgânica bastante complexa. Então, o que formam o humus, né? Vocês podem ver diferentes tipos de grupos funcionais aqui, né? Nós temos o grupo éter, o grupo cetona, a função orgânica álcool, aqui, então, o anel benzênico ligado a uma hidroxila, o grupo fenol. Então, esses compostos fenólicos aqui são altamente reativos e dão essa capacidade, né, para essa matéria orgânica aí fazer ligações, né, com outros compostos. Outro grupo funcional bastante presente no humus são os grupos ácidos carboxílicos, né, C-OH, que aparecem várias vezes em diferentes ligantes, né, em toda a estrutura da matéria orgânica. Então, esses compostos aqui, quando ionizados na presença de água, vão liberar íons H+, que são os íons, então,
que acidificam o solo. Essa é a origem aí da acidez do solo, devido à presença dos ácidos carboxílicos, que estão, né, envolvidos aí na formação das proteínas, por exemplo, de diversos outros compostos orgânicos. Temos também aqui nas estruturas a função éster, temos cetonaldeído, praticamente todos as funções orgânicas aparecem aqui, né? As nitrilas, aminas, e aqui um grupo amina, ó. Então, isso torna esse solo, então, altamente produtivo, né? Porque ioniza bastante as cargas do solo e faz com que tenham, então, os íons, né, disponíveis aí, necessários para absorção pelas plantas e também para o desenvolvimento dos micro-organismos. Com relação à ligação com a água, o que um solo, né, rico em matéria orgânica sempre será mais úmido, né? Isso fica então atribuído às hidroxilas que estão aqui presentes na forma de álcool, né? E que estão então disponíveis para estabelecer pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio com a molécula de água. Então, vão estabelecer essa ligação covalente e manter então esse ambiente mais úmido, né? E mais úmido, então, ele também será mais fértil. Então, perspectivas, né, para a matéria orgânica do solo é utilizar o solo como uma reserva de carbono. E isso, então, vai fazer o quê? Reduzir a emissão de CO2 e metano. Isso vai auxiliar onde, né? Nós vimos na outra aula sobre a química do ar, vai mitigar o efeito estufa, né? Porque vai conseguir, nesse solo, reter esses componentes. Então, isso traz imensos, né, benefícios. Benefícios que podem ser, então, os químicos, né, que serão as fontes de nutrientes para as plantas, como o nitrogênio, o enxofre e o fósforo, aumentar a carga, a capacidade de troca de cargas, né, do solo, que é a capacidade de troca de cátions, aumentando também o poder tamponante da acidez, regular a disponibilidade desses micronutrientes. As perspectivas físicas, então, são agentes cimentantes para a agregação, reduzem a densidade do solo e a resistência à penetração das raízes, aumento da porosidade e aeração do solo, aumento da filtração e retenção de água no solo. E os biológicos, fonte de carbono, né, e nutrientes para os micro-organismos, sustentando aí toda a diversidade, né, da micro, meso e dos macro-organismos, né, que retém também os poluentes. Então, o solo, quanto mais rico organicamente ele for, mais micro-organismos ele terá e mais fertilidade, consequentemente. Então, as cargas do solo, né, elas são oriundas, né, de partículas inorgânicas, que aí nós temos toda a parte mineral que forma esse solo, e da parte das partículas orgânicas, né, que apresentam cargas elétricas nas suas superfícies. Então, isso nos mostra que o solo ele tem carga positiva e negativa, né? Só que as negativas, elas estão sempre em maior quantidade que as positivas. Então, o solo ele tem uma tendência a ser mais básico, né? Naturalmente. Essas cargas, então, elas são fundamentais para manter a vida das plantas, porque retém os nutrientes temporariamente necessários, né, para desenvolvimento das plantas, que depois são liberados para a fase líquida, de onde as plantas absorvem esses nutrientes. Então, em geral, pode-se dizer que quanto maior a quantidade de cargas no solo, né, quanto maior a capacidade de troca de cátions, maior é a capacidade de reter nutrientes. E maior é, então, a capacidade produtiva desse solo.
E isso se origina, então, de quanto mais matéria orgânica tiver, maior é essa CTC também. Então, essa troca de cátions, né, os cátions são os íons positivos, né? Então, quantidade total de cátions que um solo ou algum de seus constituintes pode absorver e trocar a um pH específico, em geral, né, quando se tem um pH neutro. Então, se mede nesse solo o quanto ele consegue, né, fazer essa absorção de outras cargas, né, que vêm de outros minerais. Então, no solo, a capacidade de troca de cátions é devida à superfície, né, específica e as cargas que vêm inerentes ou acidentais, né, de coloides eletronegativos, como os minerais de argila, que é um coloide eletronegativo, que atrai, então, cargas para fazer ligações, a sílica coloidal, e no caso aqui o húmus, né, que aí é cheio de cargas elétricas. Então, quanto maior a CTC, maior é a absorção de cátions e maior é a fertilidade do solo. Então, dependendo da concentração de cátions na água que circunda a partícula de argila, aqui nós temos a partícula de argila, né? Os cátions, então, no interior dessa partícula são capazes de efetuar troca com aqueles em seu exterior. Então, se a água for rica em sais, né? Cálcio, magnésio, sódio, mas você vai ter a possibilidade das cargas, né, que estão na argila fazer, então, uma ligação, uma saída, né, para o meio externo. Então, nós temos o quê? Quando a partícula é exposta a uma água rica em íons potássio, que é o caso aqui, mas pobre em outros íons, os íons potássio deslocarão aqueles íons ligados à superfície da partícula de argila, né? Então, ele vem e faz essa ligação, ele desloca os demais, deixa os outros mais disponíveis, então, para fazer ligações, né? Troca de cátions. Aqui, então, nessa figura, nós temos uma partícula da fase sólida, com íons absorvidos na sua superfície, né? Os íons, então, magnésio, sódio, cálcio, potássio, alumínio e hidrogênio, né? Na forma trocável. Então, esses íons, eles estão em equilíbrio com os íons que tem na solução do solo, que é o solo dissolvido em água, né? Então, aqui eles aparecem na solução do solo ionizados. Ionizados é quando eles estão aqui mostrando suas cargas, né? Que no caso são todas aqui positivas, porque esses aqui, então, são os cátions presentes naquela solução de solo. Então, a acidez do solo, maior parte, né, é proveniente de processos metabólicos que envolvem as raízes e os micro-organismos que estão lá. Então, a absorção de íons pelas raízes, né, libera hidrogênio, torna o solo mais ácido. Esse hidrogênio, então, vai formar o quê? Um ácido carbônico e ácidos orgânicos fracos, né, o que faz esse solo, então, ficar com acidez mais elevada. O pH do solo é medido fazendo-se, então, uma solução de 1 para 1, né? 10 ml de solo e 10 ml de água, e se faz a medida num pHmetro, né? O que vai medir, então, é a concentração de íons H+, né? E essa é a acidez sentida pela planta, é o que a planta vai absorver, né? Então, como é utilizado para alimentos, para bebidas, para a água, né, e todas as demais substâncias, para o solo também é da mesma forma. E essa acidez, então, medida no pHmetro, tem a finalidade de dar um indicativo da acidez desse solo, né, que está em contato com as raízes das plantas. E aí nós temos a poluição, a contaminação do solo, né, que
pode ocorrer do solo e do subsolo, e consiste no que? Na deposição, disposição, descarga, infiltração, acúmulo, injeção ou aterramento no solo ou no subsolo de substâncias ou produtos poluentes, que podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E aqui, então, nós temos os principais poluentes, né? E a origem deles e os efeitos que eles vão causar. Então, a acidez, já falamos, né? Também pode se originar por chuvas ácidas, né? E outras formas de poluição. O efeito é aumentar, então, a solubilidade dos metais, inviabilizar a vida no solo para animais e vegetais. Podemos ter poluição por micro-organismos, quando temos o quê? Contaminação por esgoto humano ou animal. Isso, então, vai nos afetar e afetar os animais, porque vai ter aí bactérias patogênicas, nitratos e fosfatos, que serão originários de adubos minerais, lodo de esgoto, né, esterco e estábulos. Eles vão gerar o quê? Os nitritos, né, que são componentes cancerígenos, vão formar nitrosaminas dentro do nosso organismo, e que essas nitrosaminas, então, são potencialmente cancerígenas. Os vegetais florescem menos, e ocorre o quê? Uma alteração do ciclo do nitrogênio, porque temos aqui nitrogênio em excesso, né? E isso também vai resultar na eutrofização da água. Metais, então, que são os poluentes, normalmente presentes nos solos, nós vamos ter alumínio e cádmio, ou advindos do lodo de esgoto e resíduos industriais, pesticidas, tintas, né, também, a gasolina produz o chumbo, então metal pesado é extremamente difícil, né, de ser retirado. E esses metais, eles são extremamente tóxicos para o homem, extremamente tóxicos, e vão ter um efeito cumulativo, né, de longo prazo, resultando aí em problemas bastante sérios de saúde. Também, então, o zinco, né, vai interferir no processo da fotossíntese, e você pode ter, então, um processo de biomagnificação. Os sais, então, qual é a origem, né, de uma poluição por sal? Evaporação da água de irrigação vai causar uma salinização, a extrusão da água do mar, e esse sal em excesso vai ser tóxico para muitas plantas. Os gases de aterro, então, a origem é da onde? Localização de disposição de lixo. O metano é altamente explosivo e o CO2 é asfixiante, e no solo podem, né, restringir o crescimento das plantas. E aí nós temos, então, as diferentes fontes de poluição do solo. A poluição natural, mas que ela ocorre, mas não prejudica, né, de forma, assim, considerável o meio, que são aquelas não associadas à atividade humana, né? Podem dar por meio de erosão natural, desastres naturais, né? Inundações, terremotos, maremotos, vendavais, que ocorrem e devastam, né? Mas não são o principal problema mundial, né? As atividades vulcânicas, então, vão soltar aí bastante, principalmente enxofre, né? No solo que fica próximo, né, aos vulcões. Áreas com elementos inorgânicos, principalmente metais, ou com irradiação natural. Poluição, então, artificial, né, que pode ser, e é de origem antrópica, né, vai ocorrer aonde? Nos espaços urbanizados, e onde o solo é ocupado,
com atividades agropastoris ligadas à agricultura e pecuária, atividades extrativas como a mineração, armazenamento de produtos e resíduos, né, perigosos, acidentes de transporte de cargas, né, pode ocorrer derramamento e vazamento de produtos ou resíduos perigosos, e muitas vezes, para você remediar um solo, né, onde foi derramado produto químico, vai muito tempo, né, até conseguir fazer uma limpeza e depois resgatar esse solo novamente. O lançamento de águas residuárias, de esgotos domésticos e efluentes industriais, disposição de resíduos sólidos de diversas origens, né, com destaque para as indústrias que mais poluem. Aqui nós temos um problema na região de disposição de esgotos, né, não tratados, de animais e de também urbanos, né, direto sobre o solo, sem fazer a etapa de fermentação e transformação dessa matéria, e isso é altamente prejudicial para o solo onde ele vai ser depositado. E aí, a outra fonte de poluição, né, o desmatamento, que vai interferir muito, né, nessa saúde do solo, vamos dizer assim. O que ocorre, então, com o desmatamento? Uma disseminação de pragas nas lavouras, vai potencializar fenômenos, né, de lixiviação, erosão e desertificação, alterações do microclima, né, chuvas mais frequentes e mais intensas, a fertilização, então, em demasia, né, o problema é utilizar os fertilizantes numa quantidade maior do que a necessária. Por isso que fazer uma análise, né, química do solo é muito importante para se saber como que esse solo está em termos de nutrientes, em termos, né, de acidez, basicidade, como que ele está realmente, né, e não só com uma hipótese, né. E aí sim fazer fertilização de acordo com a real necessidade. A troca, então, do adubo natural pelo sintético vai fazer o que? Prover um excesso de nitrato no solo, né? Que vai ser arrastado pela chuva e vai eutrofizar a água, acumula nos vegetais, e aí, ao nós consumirmos esses vegetais, nós vamos ingerir os nitritos, que são tóxicos. E aí, vai acarretar em alterações do ciclo do nitrogênio. Nós vamos ter nitrogênio aí em excesso. As monoculturas também, elas são fontes de poluição, porque o que faz também o solo permanecer rico em nutrientes é fazer uma rotação de culturas, né? Porque cada tipo de planta aí vai trabalhar de forma diferente, né? Nessa saúde do solo. E se nós temos sempre a mesma monocultura implantada, nós estamos empobrecendo esse solo à medida que estamos sempre cultivando a mesma coisa. Isso, então, pode-se dizer que é uma simplificação dos ecossistemas, né? Porque vai explorar a terra sempre da mesma maneira. E daí não permite uma ciclagem, uma reciclagem de nutrientes, né? De materiais diferentes também. A irrigação, ela pode ser uma fonte potencial aí de poluição do solo, à medida que pode salinizar o solo, né? Você vai ter, não escoa os sais presentes nessa água, e se você tem uma água muito dura, né, rica em carbonatos, você vai tornar esse solo, então, com um teor de sais muito acima, né, do necessário, e isso também impacta, então,
na utilização desse solo. Então, a salinização ocorre em solos rasos, porque também tem uma grande evaporação de água, e daí se depositam sais nas camadas superficiais, ou por uma drenagem ineficaz, né? Que promove o que? A subida do lençol freático, e os cloretos oriundos das camadas mais profundas formam um salino negro. Então, isso não é adequado. A mineração, então, a extração dos minérios, ela é altamente poluidora, né? É a atividade mais poluidora do solo, porque se trabalha muito com metais pesados para a extração, né, dos minérios. E isso fica, então, depois naquelas lagoas lá de estabilização, né, que são as barragens, então, e a gente sabe que aquilo é altamente cheio de metal pesado e outros componentes altamente tóxicos. Então, é um problema ambiental bem sério. Então, na mineração, nós temos o depósito, né, em cata mecanizada, que é o assoreamento dos corpos d'água, contaminação do ambiente com produtos tóxicos, alteração, então, desse ambiente pela remoção de grandes áreas sedimentares, porque também essa atividade ocupa um espaço enorme, né, de terra. Cavas, então, ocorre a remoção de grandes volumes de solo, formação de buracos, né, e depressões de uso duvidoso. E, quando é próximo a perímetro urbano, eles viram lixões, né, logo ali na frente. As queimadas são uma fonte também de poluição, porque queimam, né, também, além de queimar as árvores e a vegetação rasteira, queimam também os micro-organismos que existiam naquele solo. E esse calor excessivo, então, né, mata os micro-organismos responsáveis pela fertilidade e elimina a possibilidade de algumas plantas voltarem a se desenvolver. Também promove a volatilização de substâncias, né, que são nutritivas e coloidais, responsáveis pela textura, né, granular do solo. Então, ele fica um solo depois muito compactado, né, liso, sem vida. Então, antigamente se utilizava, né, para evitar ter que utilizar aí para limpar as lavouras, se queimava, né, o resto de uma safra que ficava, assim eles achavam que limpavam, né, bem a terra para plantar a outra cultura, e na verdade eles estavam destruindo aí a fertilidade e o solo, né, sem saber, isso se utilizava muito há um tempo atrás, e era uma prática, então, extremamente inadequada. A poluição por agrotóxicos, então, que polui, além do ar, o solo e a água, por consequência, né, porque essa água que cai da chuva vai arrastar esse excesso de agrotóxico da terra para os rios e lagos, né? E os agrotóxicos, eles são tóxicos, né, porque eliminam muitas pragas, são seletivos porque são específicos para uma determinada espécie e ficam muito tempo ativos no ambiente e são altamente tóxicos, né, para os animais e os seres humanos. E essa capacidade de intoxicação, poder de intoxicação, é medido por dose letal, né? O DL aí para de intoxicação. Quais são as consequências, então? Destruição da flora e da fauna, acumulam-se nos ecossistemas, podendo perdurar por vários anos, contaminam os alimentos, né? Através dos resíduos que ficam no solo, poluem aí indistintamente a água, o ar e o solo. Crescimento demográfico desordenado também polui o solo.
A atividade industrial, né, hoje já temos um panorama diferenciado do que há 15, 20 anos atrás, mas a indústria que não tratava efluentes, né, ou se tratava, não estava ainda de acordo com os níveis, né, de substâncias orgânicas previstas nas legislações, e simplesmente, então, esses resíduos lançados, né, no solo mesmo, ou em lagoas de tratamento, mas que não eram feitas de forma adequada, ou diretamente, né, nos córregos e riachos próximos aí das indústrias. Esgotos domésticos são fatores que aumentam a contaminação, né? Fossas e sumidouros, que não tratam o esgoto local, né, da construção, a gente vê aí poucas residências, né, que têm um tratamento do esgoto e da água residual da moradia, mas existe uma movimentação bastante grande, né, para que mais e mais casas tenham, né, façam isso corretamente. Os cemitérios também poluem aí o local onde estão inseridos pelo chorume, né? Os lixões também, produção de chorume e tipo de solo, né? Se um lixão ele é inativado, quanto tempo depois e quanta coisa, né? Quanta remediação vai ser necessária fazer ali para restabelecer aquele local. São ações que podem vir a ocorrer, serem realizadas, mas que vão demorar muito tempo, né? Alguns, vários anos. Então, dessa parte dos solos seria isso. Amanhã, então, à noite, nós vamos falar sobre a parte da química da água, que é o que falta ainda dessas nossas 3 grandes áreas. Aguardo todos vocês. Um grande abraço e muito obrigado.